você tem sido amigo, parceiro do seu filho? Digo isso aos pais de forma geral. É muito importante que haja uma liberdade emocional para poder lidar com os filhos e os filhos poderem lidar com os pais. Assim fica muito mais fácil os pais poderem saber o que acontece na vida dos seus filhos para poder ajudar e contribuir para que os dias sejam melhores, para que seus estudos sejam melhores, para que ele possa viver melhor. Então, quando o filho ele começa a se restringir, quando ele começa a ficar introspecto, é muito mais difícil para os pais poderem aliviar a dor que ele está sentindo, porque a partir do momento que ele se coloca ali no casulo, porque algo que está lá fora não está agradando, ou até mesmo nele mesmo. De repente ele pode estar desgostoso com a aparência, de repente ele pode ter descoberto que ele é uma orientação sexual diferente, pode estar passando por bullying na escola. Então tem um monte de coisas que pode estar acontecendo com o seu filho para que ele fique no cantinho dele e não queira conversar, porque aquilo vai mexer na ferida dele e vai machucá-lo. A melhor forma, eu sempre falo que é o diálogo, mas de como que você pode chegar nele para poder conversar sem invadir e sem obrigá-lo a falar, porque de repente ele pode desabafar com alguém, menos com o pai ou com a mãe. Isso é porque ele gosta mais desse alguém do que o pai e da mãe? Não, é porque ele tem vergonha, ele não quer que o pai e a mãe entendam que aquilo ali pode ser um fracasso de personalidade. Então, por isso, ele prefere desabafar com uma pessoa de fora. Então, assim, as terapias acontecem e são extremamente positivas nesses casos, e evita uma crise depressiva muito grande na vida de uma pessoa, não só da criança, mas assim como os pais. Os pais também entram em períodos de crise, de depressão e precisam de ajuda também. É muito interessante quando o filho faz a terapia e os pais também, porque assim eles conseguem se comunicar não com o mesmo terapeuta, terapeutas diferentes, mas que ambos saibam que a linha que está sendo tratada, para que possam lidar melhor com a situação do adolescente, da criança, do adolescente, da fase adulta também. De repente, o filho na fase adulta precisa fazer uma terapia porque não está conseguindo conviver com os pais. Se os pais puderem fazer também, é ótimo. Caso contrário, a pessoa adulta tem que entender o porquê que ela não está conseguindo conviver com os pais. Se tem que entender se é uma questão financeira que não permite que ele saia de casa, se é uma questão, uma dependência emocional, se tem alguém, o familiar doente que precisa da presença dele. Então tem uma série de questões também que pode favorecer em questão a pessoa adulta, o jovem adulto. Então, vou trabalhar um case aqui. Eu gosto de falar os cases porque remetem à realidade, o que realmente está acontecendo. Uma criança, uma criança pré-adolescente ali nos seus 12, 13 anos. Eu já contei esse caso em algum outro vídeo, aí já tem um tempinho. 12, 13 anos, tem uma relação extremamente saudável com a mãe. Criada somente pela mãe, não foi criada pelo pai, não tem muita intimidade assim com o pai e nem mora na mesma cidade também. Mas ela sempre muito aberta com a mãe, sempre muito amiga da mãe, e a mãe também muito amiga dela. Então a filha em primeiro lugar, sempre foi assim, sempre foi assim. E aí ela conversando no bate-papo do Facebook, eu acho que foi do Facebook, tinha uma pessoa que se apresentou como um rapaz, como um adolescente assim como ela, e convidou ela para poder sair. E ela pegou e falou pra mãe: olha mãe, bacana, fulano que tá me chamando pra sair. E ela: quem é fulano? Ela: é fulano que eu conheci aqui no bate-papo e tal, mas você já viu ele? Não vi. E aí a mãe começou a prestar atenção nessas conversas que eram diárias e a pessoa sempre pedindo para encontrar com a menina. O rapaz sempre pedindo para encontrar com a menina. Até que um dia a mãe pegou e foi conversar com o rapaz, como se fosse a menina, e marcou com ele um encontro. E a mãe achou estranho a escrita, porque a escrita, a escrita, o diálogo era muito perfeito para um adolescente, para uma criança pré-adolescente. Não era uma escrita era uma escrita de uma pessoa adulta. E a mãe, muito antenada, ela criou a filha ali numa redoma, muito antenada, pegou e comentou com um amigo: minha filha está trocando conversa com uma pessoa aqui, só que eu achei muito estranha a escrita dele. Explicou, para esse amigo que é policial. E ele falou: deixa eu ver. Pegou e olhou e falou assim: olha, vamos marcar um encontro, a gente vai, ele, mais um outro policial, a gente fica paisana, e se não for um rapaz, se for uma outra pessoa, a gente já
cerque ele ali, porque nós temos denúncias de uma pessoa que tem abordado adolescentes, meninas adolescentes, né, para violentar e tudo. E a mãe ficou com medo, não, eu não vou colocar minha filha para correr o risco. Aí ele falou, não, mas nós vamos estar lá. Você vai estar, nós vamos estar, e, né, na hora que alguém chegar, cercar ela, a gente já identifica. Se for um rapaz, a gente vê até que ponto vai. Agora, se for uma pessoa que, né, mais velha, a gente já prende ele na hora. E foi a mãe com dor no coração e marcaram um encontro numa praça, né? E ele pegou e falou para ela, sua mãe vem com você? E ela pegou e falou, não, eu vou sozinha. Ou seja, ele não deveria estar preocupado se a mãe iria ou não, né? Então aí já foi um gatilho para poder perceber. E quando chegou na praça, de fato, veio um homem, uma pessoa mais velha, que quando foi vistoriado, quando foi levado ele até a casa dele, tinham várias fotos de crianças, abusadores de menores, abusando de crianças, abusando de adolescentes, sabe? E pessoas que já tinham denunciado o desaparecimento de algumas crianças, que ele havia desaparecido com essas crianças. E aí a mãe tomou um verdadeiro pavor da região. Ela morava numa cidade muito pequena, chama Cananéia, São Paulo. E ela tomou muito pavor daquilo ali e ela resolveu mudar. Falou, não, eu não vou conseguir viver aqui mais, né? Não vou conseguir viver aqui mais. E aí pegou e mudou de cidade. Mas o que eu quero dizer nesse contexto? Só foi possível prender o cidadão devido à comunicação que a filha teve com a mãe, que a mãe teve com a filha. Então ambas se respeitaram, né? E ambas souberam lidar da melhor forma possível. Então, se a menina tivesse mentido para a mãe, né, que ia na padaria, ou que ia fazer alguma coisa, porque é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, então a mãe poderia não se importar, sabe lá o que poderia ter acontecido. Mas ainda bem que ela pegou e comentou com a mãe, e a mãe pegou e tomou a frente da situação. Então isso é para poder deixar aqui bem claro como que é importante a comunicação, o diálogo, pai, filho, filho, pai, responsável, de repente não é o pai, a mãe biológico, pode ser adotivo, avô, avó, tio, tia, quem quer que seja, que esteja na liderança ali da criação daquela criança, daquele ser. Então procure ter intimidade, procure conversar o máximo que você puder, estimule a criatividade, a confiança dessa pessoa, né, dessa criança, para que ela possa ter em você ali aquela confiabilidade de poder contar todos os acontecimentos do dia a dia, né? Esse é o vídeo de hoje, esse é o case de hoje. Mais o próximo vídeo.